Vamos pensar junto numa coisa. Existe uma armadilha financeira, sabe? Quase invisível, que prende milhões e milhões de pessoas. E o mais bizarro é que por fora ela tem toda a cara de uma vida normal. E essa armadilha, ela acaba levando a gente para uma pergunta que, olha, no fundo, muita gente se faz. Porque mesmo com tanto esforço, sabe, com tanto trabalho duro, a tal da prosperidade parece que está sempre um passo além. A sensação é bem essa, né? Imagina correr numa esteira. O esforço é real, claro, o suor, o cansaço, tudo isso tá ali. Mas, no final do dia, a paisagem não muda. A gente continua exatamente no mesmo lugar. E aqui tá o pulo do gato. Isso que a gente sente não é azar, não é falta de capacidade, de jeito nenhum. É um padrão, uma armadilha silenciosa, projetada de um jeito que, olha, a gente acaba caindo nela sem nem se dar conta. Pois é, essa armadilha tem nome. E talvez você já tenha ouvido falar. É a famosa corrida dos ratos. O termo foi popularizado pelo Robert Kiyosaki e ele descreve, com perfeição, esse ciclo sem fim. Sabe como é? Trabalhar sem parar por um dinheiro que, puf, some. Ele entra na conta, paga as contas e já era, impossibilitando a gente de construir qualquer coisa mais sólida, né? Tá, mas como é que a gente sabe se tá preso nisso? Bom, existem 5 sinais bem claros. E ó, fica um aviso. É bom ficar até o final porque o quinto sinal, ele é o mais perigoso de todos, justamente por ser o mais silencioso. Beleza, vamos lá. Primeiro sinal, e talvez o mais direto de todos, o dinheiro simplesmente some. Essa história é clássica, né? O salário cai na conta e a mágica acontece. Aluguel, mercado, cartão de crédito, umas coisinhas aqui e ali. E quando a gente vai ver, cadê? O dinheiro evaporou. Não sobra nada para colocar naquele cofrinho do futuro para construir patrimônio. E isso já emenda direto no segundo sinal, que é basicamente uma esteira infinita. Aqui a gente começa a ver a raiz do problema. Dá uma olhada nessa diferença. De um lado, a gente tem a renda ativa. Basicamente, o nosso tempo está amarrado no dinheiro. Se a gente para de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Simples. Essa é a alma da corrida dos ratos. Agora, do outro lado, está a construção de patrimônio. É quando os ativos que a gente constrói viram uma maquininha de gerar renda trabalhando para a gente. A grande virada de chave está aqui. Ok, vamos para o terceiro sinal. E esse aqui, olha, talvez seja o mais traiçoeiro porque ele vem disfarçado de sucesso. É o que a gente chama de ilusão do progresso. E esse gráfico mostra isso de um jeito genial. Pensa só, a barra da renda sobe. Legal, vem uma promoção, um aumento. Só que o que acontece com a barra dos gastos? Ela sobe junto, quase na mesma velocidade. No final das contas, o espacinho entre o que entra e o que sai continua igual, bem apertado. Aquela sensação de estar no limite não vai embora. O nome disso? Inflação do estilo de vida. Isso é pura psicologia. E essa frase aqui mata a charada. A gente ganha mais, mas o nosso eu do presente devora todo o aumento antes que o nosso eu do futuro tenha a chance de investir. É uma briga interna, sabe? O cérebro quer aquela recompensa imediata e acaba sabotando os planos de longo prazo. O quarto sinal é bem sutil, mas ele é a base que sustenta todos os outros. É viver a vida financeira no piloto automático. E o que é isso na prática? Bom, é como andar no escuro. Não tem meta financeira definida. Se alguém pergunta quanto você precisa para se aposentar, a resposta é não sei. A ideia de poupar fica uma coisa vaga, sem um propósito claro. As decisões são sempre reativas, sabe? Só apagando o incêndio do dia a dia e nunca construindo o abrigo para o futuro. E agora, chegamos ao quinto e último sinal. Aquele que eu avisei lá no começo, o mais perigoso de todos. E o perigo dele mora exatamente nisso, na sutileza. O quinto sinal é acreditar que um dia as coisas vão melhorar sozinhas. É aquela vozinha na cabeça que fala: "Ah, calma, uma hora a sorte muda. As coisas se ajeitam." E isso é perigoso por quê? Porque essa esperança vira uma desculpa para não fazer nada. A gente continua fazendo exatamente a mesma coisa, dia após dia, esperando um resultado diferente. Mas sem uma mudança de estratégia, sem uma mudança de mentalidade, o que acontece? Os anos passam e as correntes desse ciclo só ficam mais apertadas. Certo? Vimos os sinais da armadilha. Mas então, qual é a saída? Bom, a resposta está na grande revelação, a chave da liberdade. E aqui vem o clique, a grande virada de chave.
O problema nunca foi a quantidade de esforço. Não se trata de trabalhar mais horas, de virar mais noites. Tem outra coisa desequilibrando essa balança. O verdadeiro problema é trabalhar só para pagar as contas. Em vez de trabalhar para construir ativos, a mudança de verdade acontece quando a gente para de só empurrar aquela pedra gigante morro acima todo santo mês e começa a usar um pouco dessa energia para construir uma escada. E essa escada são os ativos. E, para fechar o raciocínio, tem essa frase: a liberdade financeira não é sobre a quantidade de dinheiro, e sim sobre a relação com ele. Ou seja, não importa tanto o quanto se tem, mas sim o que a gente faz com o que tem. É sobre tomar as rédeas, ser o mestre do dinheiro e não o contrário. Resumindo, a saída desse labirinto não é correr mais rápido na mesma direção. É parar, respirar, olhar o mapa e traçar uma rota nova. Uma rota estratégica. Tudo começa com a decisão de finalmente entender as regras do jogo do dinheiro, para aí sim ter uma chance de vencer. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Depois de olhar para esses 5 sinais e talvez olhar para a própria jornada, qual é aquela única peça no tabuleiro que precisa mudar de lugar para que esse ciclo finalmente seja quebrado?